24 a 27. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Vamos ficar atento à palavra de Deus, como também vamos ficar em atitude de oração para Deus falar aos corações nesta noite. Mateus 7, 24 a 27. Está aqui conosco o nosso querido irmão Wesley e a sua esposa. Estão aqui, foram recebidos oficialmente como membros da nossa igreja, sexta-feira à noite, ali no Templo Sede. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Meus irmãos, aqui nessas palavras proferidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz essa comparação e esse contraste. Ele quer enfatizar a prática da palavra de Deus e mostrar que quando a gente pratica a palavra de Deus na nossa vida, nós temos bons resultados. E quando a gente negligencia a prática da palavra de Deus na nossa vida, a gente colhe maus frutos, né? Então ele chama a importância sobre isso e ele fala de o homem prudente e o homem louco, o homem sábio e o homem insensato, porque eles construíram suas casas em diferentes alicerces. E nós que aqui estamos nesta noite, cada um fazemos parte de uma família, cada família com a sua história, cada família do seu jeito, cada família com as suas virtudes e defeitos. Nós não existe família perfeita, não existe família que tenha só virtudes. Todos nós temos virtudes e defeitos, mas nós, irmãos, estamos aqui na presença de Deus, para poder ouvir as orientações da palavra de Deus, clamar a Deus, buscar socorro do Senhor, para que possamos edificar a nossa casa, para que possamos edificar a nossa família sobre um alicerce sólido, porque quando a casa ela é edificada sobre a rocha, quando a casa é edificada em cima de alicerces firmes, essa casa ela resiste às tempestades, essa casa resiste às turbulências, aos furacões da vida, porque toda família tem problema, todo casamento tem problema, todo relacionamento familiar tem as suas dificuldades, e os problemas surgem, as dificuldades surgem, mas nós, irmãos, precisamos estar alicerçados, precisamos ter raízes firmes para aguentar os vendavais da vida. E Deus que criou a família, Deus que é o autor da família, Ele deixou para nós a Bíblia Sagrada, que é o manual da família. A Bíblia é o manual da família. Se nós edificarmos a nossa família, se nós edificarmos a nossa casa com base nos princípios da palavra de Deus, nós, irmãos, estaremos muito mais fortes, estaremos muito mais preparados para resistir, os problemas que acontecem. Vocês sabem que lá naquela região do Japão, é uma região que tem muitos terremotos, e os prédios lá no Japão, eles já são construídos com uma fundação capaz de aguentar os terremotos. E quando vem terremotos ali naquele lugar, muitos prédios, eles aguentam os terremotos, os tremores de terra, porque eles foram alicerçados de uma forma a resistir essas turbulências e esses problemas. Então nós, irmãos, precisamos nos preocupar de que maneira nós vamos edificar a nossa casa.
Aqui nós temos vários jovens, alguns namoram, alguns são noivos, etc. De que maneira vocês vão edificar a sua família? Como é que vocês pretendem construir e alicerçar a sua casa? Tem outras famílias aqui, tem casais. Como é que nós estamos edificando a nossa casa? Como é que estamos edificando e construindo e conduzindo a nossa família? Será que é sobre os alicerces sólidos da palavra de Deus? Ou nós estamos conduzindo a nossa família sobre os alicerces falsos, escorregadios dos princípios que regem este mundo? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, esta reflexão de hoje à noite é um convite para todos nós, para todas as famílias que nos ouvem nesta noite, para a minha família, para a sua família, para que possamos edificar a nossa casa de forma que ela aguente os vendavais e as tempestades. Muitas vezes a gente quer não passar pela luta, a gente quer que Deus nos livre dos vendavais, a gente quer que Deus faça com que a gente não passe por tribulação, mas isso, irmãos, nem sempre acontece. Temos que passar por tribulação. Jesus disse: filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As famílias passam pelos problemas os mais diversos. Do mesmo jeito que a água da chuva, ela cai no terreno do ímpio e do crente, da mesma forma que o sol brilha sobre todos, as lutas e os problemas também sobrevêm sobre todas as casas, sobre todas as famílias. Porque vivemos em um mundo caído, e a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Luta e tribulação, todo mundo passa. O resultado final, irmãos, vai depender de como está alicerçada a nossa família, de como é que nós construímos a nossa casa. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para pelo menos 3 princípios importantes, 3 alicerces importantes que devem fundamentar a nossa casa e a nossa família. Em primeiro lugar, meus irmãos, os cônjuges, que são as lideranças da casa, os cônjuges, e o marido e a mulher, que são a liderança da família, eles devem cumprir os seus papéis corretamente dentro do casamento, dentro do lar, dentro da família. Eu sei, meus irmãos, que muitos problemas acontecem dentro de uma casa e dentro de um lar, porque às vezes um não quer cumprir os seus deveres, só quer exigir os seus direitos. Às vezes o marido não quer cumprir os seus deveres, só quer exigir os seus direitos para com a sua esposa. Às vezes também tem esposa, da mesma forma, só quer exigir os seus direitos e não quer cumprir os seus deveres. Às vezes os pais querem exigir dos filhos, e às vezes os filhos querem exigir dos pais, mas não querem cumprir seus direitos, seus deveres. É uma tendência, irmãos, do ser humano. Nós somos carnais, pecaminosos, e temos essa fraqueza e essa tendência de querer só exigir direito e não querer cumprir os deveres. Mas a Bíblia é clara em mostrar os deveres da família, os deveres dos cônjuges. Para o marido, por exemplo, a Bíblia diz em Efésios, capítulo 5, versículo 25, que os maridos devem amar suas esposas. Diz assim a palavra de Deus, abra aí a sua Bíblia, Efésios capítulo 5, versículos 25, o 28 e o 33. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Versículo 28, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Versículo 33. Cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. Então, irmãos, a Bíblia impõe uma responsabilidade muito grande para com o marido. O marido, ele deve amar a sua esposa de uma forma, irmãos, tão profunda, tão grande, que a Bíblia aqui compara o amor de Jesus pela sua igreja.
É um amor sacrificial. Ele diz que Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A si mesmo se doou e se entregou e deu a vida pela sua esposa, pela sua mulher. Este é o padrão e é o paradigma para todos os esposos. É uma responsabilidade, irmãos, muito grande. E ele também compara que devemos, como maridos, amar nossas esposas como amamos a nós mesmos. Nós amamos a nós mesmos, da mesma forma também temos que amar nossas esposas, porque elas formam, a esposa, ela forma um só corpo com o marido. A Bíblia diz que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. É uma união, é um mistério tão grande, e não é somente uma união de corpos, irmãos. É um mistério que ilustra também a união das três pessoas da Trindade. Os dois se tornam uma só pessoa. Então é uma união muito íntima, muito profunda. O marido tem essa responsabilidade muito grande. E quando, irmãos, a Bíblia fala aqui de amor, não é só amor sexual. Às vezes, irmãos, tem muitos homens que só olham para sua esposa como um objeto de uso sexual, como um objeto de satisfação sexual, Vive influenciado por este mundo que é muito erotizado, mas essa visão não é a da palavra de Deus. O amor eros, o amor sexual é importante, existe e deve acontecer sempre. A Bíblia diz que a mulher pague ao marido a devida benevolência e da mesma sorte o marido à mulher. É responsabilidade e obrigação de ambos. Mas, irmãos, o amor que o marido deve ter pela sua esposa vai muito mais além do que o amor sexual. O amor que o marido tem pela sua esposa vai muito além do que fazer a feira todo mês e pagar o papel da água e da luz. Mas ele tem o dever de amá-la, de honrá-la, de dar dignidade a ela, de tratá-la bem. Louvado seja o nome de Jesus. E amor, irmãos, na Bíblia não é um mero sentimento. O grande problema de muita gente hoje em dia, irmãos, acha que amor é apenas um sentimento. Eu estou sentindo muito de amar, não estou sentindo mais de amar. Acha que amor é apenas um arrepio, uma emoção. É bom amar ali, eu vou amar, porque eu estou sentindo. Na hora que eu não sentir mais, eu não vou amar mais. Amor não é sentimento, amor é uma obrigação, amor é um mandamento e é amor sacrificial. E a Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos tem dado. É um amor sacrificial. É muito, irmãos, revoltante, é muito triste. A gente vê muitas histórias de casamentos, homens e mulheres que cresceram, famílias que se deram bem na vida, que prosperaram em muitas coisas. Muitas esposas ajudaram seus maridos, seus esposos a prosperarem no comércio, a prosperarem na vida profissional, a prosperarem em todas as áreas. Mas quando o homem prospera, quando pega no dinheirinho, fica estribado e quer mudar de esposa, abandona a esposa, não considera mais a esposa e quer trocar de mulher, traindo ela. Isso, irmãos, não condiz com os princípios da palavra de Deus. É na alegria ou na tristeza, na doença, ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 7, fala do amor sacrificial. Vamos ler a palavra de Deus, aleluia. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata, o amor não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então este é o amor bíblico, este é o amor da palavra de Deus que todo esposo deve ter para com a sua esposa.
Da mesma sorte, a Bíblia diz que a mulher, ela deve respeitar o seu marido. Efésios capítulo 5, versículo 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. O marido, a Bíblia diz que ele é o líder da casa, ele é o líder do lar. Efésios capítulo 5, versículo 22 a 24 diz: mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Ah, pastor Fábio, mas essa palavra é muito dura. Essa palavra vai de encontro toda a filosofia, todo o pensamento moderno hoje em dia. Você falando um negócio desse na igreja e até transmitindo no YouTube, pode até estar sujeito a no outro dia aparecer um protesto aí na porta da igreja, dizendo que você está discriminando as mulheres, né, que está cometendo um pecado de gênero, etc, etc. Mas aqui eu estou lendo o manual da família, o manual do casamento, o manual da palavra de Deus, que nunca desatualiza. Deus constituiu o homem como líder do lar. Deus constituiu o marido como líder. Quando fala aqui de cabeça, é no sentido de liderança. Não é que o homem é mais importante do que a mulher. A alma do homem tem a mesma importância da alma da mulher. Deus ama a mulher da mesma forma como também ama o homem. Só que toda organização humana, irmãos, tem que ter organização, tem que estar organizado, tem que ter ordem, senão vira bagunça. Tem que ter uma liderança, tem que ter um cabeça. E a cabeça, a liderança é do marido. É uma hierarquia funcional, é uma hierarquia de funções. Não é porque um é mais importante do que o outro. Eu não estou falando aqui nada em relacionado à empresa, lá no trabalho, na universidade, no mundo, nas repartições aí, é outra coisa, não tem nada a ver. Aqui eu estou falando de casamento. Aqui eu estou falando de casamento. Eu estou falando aqui de família. E a mulher que desrespeita esse princípio, que não honra o seu marido, quer fazer de tudo para apagar a liderança do seu marido, ela está fora da direção de Deus. Ela está fora da direção de Deus e atraindo para o seu casamento e para a sua família a maldição. Tem que ter cuidado, meus irmãos, porque nossas famílias não devem ser dirigidas e alicerçadas sob esses alicerces frágeis de areia aí do mundo. Temos que ter cuidado. A moça que não está sujeita, que não está disposta a aceitar a liderança do seu marido, não deve casar. Deve fazer voto de ficar solteira. Não é pecado e nem é obrigado ninguém querer casar. Minha irmã, você que é casada, que tem o seu marido, honre o seu marido. Faça com que ele se sinta uma pessoa importante ao seu lado. Nenhum marido vai querer ficar longe da esposa, né, se a esposa faz com que ele se sinta importante. Valorize o seu marido, né, trate ele como um príncipe que ele vai retribuir com amor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, muitos problemas que acontecem na família, nos casamentos, e reverbera para toda a família, para os filhos, e causa muitos estragos, é porque os casais, eles não atentam para o cumprimento destas responsabilidades. Então, como diz Efésios 5:33, concluindo esse ponto: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como ama a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Não desrespeite o seu marido na frente dos seus filhos. Não queira tirar a autoridade dele. Não queira dar uma de líder. Não queira passar por cima, porque isso não tem a bênção e nem a aprovação do Senhor. Outra coisa importante, irmãos, outro alicerce importante
para a construção e edificação da família. Os filhos devem ser criados na doutrina e admoestação do Senhor, mas sem abuso de autoridade. Efésios capítulo 6, versículo 4, diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É muito importante, irmãos, saber lidar. Não é fácil, não é fácil criar filhos. E numa família, irmãos, tem 2, 3, 4 filhos e cada um é de um jeito. Cada um é uma pessoa individual. Cada cabeça é um mundo, Ninguém é igual, ninguém é cópia de ninguém. Os pais dão a mesma educação, a mesma orientação a todos os filhos, mas um recebe de um jeito, outro recebe de outra, tem as pequenas diferenças, porque cada pessoa é uma pessoa. Mas os pais, eles têm o dever e a obrigação de criar os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Irmãos, é uma responsabilidade muito grande. Deus só criou, vamos dizer assim, com as suas próprias mãos, diretamente, Adão e Eva. E deu a eles a capacidade de se reproduzirem, de frutificarem, multiplicarem, encher a terra. E deu a nós, seres humanos, a capacidade de gerar pessoas à imagem e semelhança de Deus. Quando um casal se reproduz, irmãos, não está nascendo aí um amontoado de células qualquer, não. Está nascendo uma pessoa com corpo, alma e espírito. Uma pessoa que tem um destino eterno. Glórias ao nome de Jesus. Então é uma responsabilidade muito grande do casal de criar os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Criar os filhos na doutrina é criar eles, ensinando a eles a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios 22:6, se não me falha a memória, diz que os pais devem ensinar os filhos, os meninos, no caminho em que devem andar. Os pais devem andar no caminho e, no caminho, ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Tem muitos pais que se preocupam em ensinar inglês os filhos. Vai matricular numa aula de inglês, vai fazer um curso de inglês, vai fazer um curso de computação. Na minha época era de datilografia, Eu fiz curso de datilografia. Vai fazer um curso de não sei de que mais lá, vai fazer um curso de informática, vai fazer um curso de não sei de que, vai fazer um curso de balé, vai fazer academia, vai fazer não sei o que mais lá. Tem tantos pais que se preocupam em formar tanta coisa nos filhos e não se preocupa de vir à escola dominical com os filhos. Onde é que está no domingo de manhã que não vem para a igreja, para a escola dominical? Os filhos conhecem os currículos de tudo quanto é coisa aí do mundo, mas os filhos não conhecem os currículos da escola dominical. É uma falha, irmãos, muito grande. Não está criando na doutrina do Senhor, não está ensinando a palavra de Deus. Se ensina tanta coisa, menos a palavra de Deus. Dá presente aos filhos de PlayStation, dá presente de computador, dá presente de celular, dá presente de bicicleta, de brinquedo não sei o quê, e dá uma viagem que vai não sei para onde, e às vezes não tem coragem de dar uma Bíblia. Os filhos não têm acesso à palavra de Deus, está negando aos filhos a coisa mais importante, que é a palavra do Senhor. É uma negligência muito grande. Criança é como a terra virgem, a primeira semente que for lançada, que for plantada, é a que vai germinar e vai produzir fruto. E qual é a semente que nós estamos plantando no coração dos nossos filhos? É a semente da palavra de Deus ou é a semente das coisas do mundo? O que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Às vezes nós nos preocupamos muito em fazer com que nossos filhos sejam bons cidadãos da terra, que sejam pessoas muito prósperas, bem-sucedidas, bem relacionadas e que conhecem todo mundo e é muito chique, é muito aplaudida na sociedade, não sei o quê, mas a gente está criando eles na doutrina do Senhor? Qual é a nossa responsabilidade e preocupação de ensiná-los nos caminhos do Senhor? Então, meu irmão, minha irmã, é uma responsabilidade muito grande.
Venha para a casa do Senhor, para o culto de doutrina, para a escola dominical. Ensine a palavra do Senhor aos seus filhos em casa, saindo, entrando, levantando em todos os lugares. Não perca a oportunidade, porque o mundo, irmãos, é ágil. O inimigo, ele semeia o joio enquanto os semeadores estão dormindo. Então temos que ter cuidado. Além de criá-los na doutrina, devemos também criá-los na admoestação do Senhor. O que é admoestação? Admoestação, irmãos, é impor limites. Admoestação é chamar atenção. Admoestar é corrigir. Admoestar é corrigir. Isso é fundamental no processo educativo. Não pense, que você vai demonstrar amor pelo seu filho e para sua filha, deixando ele fazer o que quer, deixando ela fazer o que quer. É horrível, irmãos, é muito feio. Às vezes tem menino de colo que fica batendo na cara da mãe, fica batendo na cara do pai. Isso não pode acontecer. Que autoridade é essa dessa mãe e desse pai? Menino que bate no pé e diz que não quer, não vai. Não vou para a igreja não vou para a igreja não, porque hoje à noite quem vai pregar é o pastor, eu não gosto de ouvir ele, não vou não. Menino tem que querer não, irmãos. Menino não tem que querer. Traz ele para a casa do Senhor. Imponha limites. Não vou hoje para a igreja não, porque meus filhos não estão afim não estão afim. Quem gosta, irmão, desse negócio de afim é o diabo, para destruir as famílias, destruir as crianças. Devemos ter cuidado, devemos impor limites, porque se não impormos limites, irmãos, os nossos filhos podem se transformar em coisas terríveis aí na sociedade. E às vezes tem pais que vão se lamentar: meus filhos estão desviados, meus filhos não querem mais ir para a igreja. Aí tem muitos pais que ficam com a cara lavada e botando culpa na igreja. É porque lá naquela igreja tem muito grupinho. É porque naquela igreja não tem um conjunto de jovens. É porque aquela igreja não tem uma bateria para ele tocar. É porque aquela igreja não tem, um não sei o que, um pula-pula para os meus filhos. Sempre vai querer transferir a responsabilidade para os outros e não assume a sua própria responsabilidade. É criar na demonstração do Senhor, é colocar limites. Isso é prova de amor, irmãos. É prova de amor, colocar limites. Porque a vida nossa tem que ser com limites. Às vezes precisamos ser admoestados, às vezes precisamos ser chamados a atenção. Agora, irmãos, isso não significa que os pais vão cometer abuso de autoridade. Tem pai, tem mãe, que não sabe lidar com a autoridade que Deus deu a ele. E às vezes, para querer admoestar, às vezes com a intenção de colocar limites e disciplina, faz isso sem sabedoria, proibindo coisa que não necessariamente era para proibir, e liberando coisas que não era para liberar. Não tem critérios, não tem coerência. Porque a meninada, ela nos testa, ela experimenta o pai, experimenta a mãe. A criançada experimenta, para saber se tem coerência ou não. Você tem que ter, irmãos, coerência no seu ensino e nos princípios. Não pode, hoje é de um jeito, amanhã é de outra. E não pode, sob essa desculpa, que está botando moral, que está criando na demonstração do Senhor, que está disciplinando, não pode também cometer abuso de autoridade. Não pode espancar os filhos. Não pode simplesmente proibir por proibir. Não, papai, eu quero ir ali. Não vou. Não deixo. Por quê? Porque não deixo. Não, porque não sei o quê. Aí os filhos, irmãos, vão analisar se aquilo ali é coerente ou não, ou se apenas o pai ou a mãe está cometendo abuso de autoridade. Então, meu irmão, tem que ter muito cuidado. A responsabilidade é muito grande. A quem mais Deus deu, mais Ele vai cobrar. Então, nós temos que ter cuidado. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses 3:21. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem.
Não irritem seus filhos para que eles não desanimem. E uma das coisas que mais irrita os filhos, irmãos, são pais que cometem abuso de autoridade. São pais, que não dão exemplo, que exigem uma coisa e faz outra. Isso, irmãos, irrita muitos filhos. E tem muitos filhos que estão desanimados, não querem mais servir a Deus, não honra pai, não honra mãe, estão entrando por caminhos terríveis aí no mundo por causa de abuso de autoridade dos pais. Então, é uma responsabilidade muito grande a nossa de criar os nossos filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. E terceiro, para terminar, a família inteira, com todos os seus membros, deve ter o hábito de caminhar para a casa do Senhor. Meus irmãos, o diabo tem lançado uma semente muito maligna em muitas famílias, em muitas casas, colocando no coração de muita gente um sentimento de aversão contra a igreja. É uma espécie de igrejofobia. Muita gente, muita família quer distância da igreja. Não, eu vou lá de vez em quando, não quero nem saber. Acha que igreja é como se fosse uma lanchonete, uma praça de alimentação. Aí, de repente eu passei por aqui, vi ali, vou lá e não sei o que mais lá. Tem muitos pais que vivem falando mal da igreja para os seus filhos. Tem pais que, ao invés de criar os filhos na doutrina, no ensino do Senhor, cria os filhos falando mal da igreja toda hora. Fala mal do pastor, fala mal do presbítero, fala mal do porteiro, fala mal da regente do conjunto, fala mal do músico, fala mal de A, de B e de C. Esse menino vai crescendo só ouvindo coisa negativa em relação à igreja. Tem muitos filhos de crente, irmãos, que quando vêm no templo, aqui é um lugar esquisito, é um lugar estranho para ele. Tem muitos adolescentes, crianças e adolescentes, que se sentem muita vontade no parque da criança, se sentem muita vontade no shopping, se sentem muita vontade na escola, se sentem muita vontade na rua, na praia e em tantos outros lugares. Mas a igreja, ele fica esquisito, parece que é um peixe fora d'água, porque foi criado longe da casa do Senhor. Não vem para a igreja, não vem para a casa do Senhor. E isso, irmãos, está destruindo muita gente. Está acabando com a vida espiritual de muitas famílias, de muitos pais. Às vezes o conjunto da criança não tem coro suficiente para cantar, porque tem poucas crianças, porque as crianças só vêm se os pais vierem. Não é o pai mandar o filho para a igreja e ficar em casa, não. Vá você para a igreja, eu pago um táxi, eu vou lá, e eu vou ficar jogando bola, eu vou ficar assistindo TV, eu vou não sei o que mais lá. Não, é vir com ele, é andar com ele. A família de Jesus, irmãos, não era uma família desigrejada. Jesus e a sua família gostavam de caminhar para a casa do Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 41 e 42, diz assim a palavra de Deus: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Jerusalém ficava no sul de Israel, como hoje fica. Jerusalém fica no sul de Israel e Nazaré, onde Jesus foi criado, fica no norte de Israel. E todo ano, na festa da Páscoa, os pais de Jesus, eles iam para Jerusalém. Versículo 42. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Jesus, irmãos, embora tinha profetizado que daquele templo não ia sobrar pedra sobre pedra que não fosse derrubado, o que de fato aconteceu no ano 70, quando Roma invadiu Jerusalém, mas ele não era desigrejado e nem anti-igreja. Ele ia à casa do Senhor, ele frequentava o templo, os apóstolos frequentavam o templo. É muito bom, irmãos, é muito importante. Eu sei que todo mundo trabalha, todo mundo tem suas ocupações, todo mundo vive nos seus corre-corre da vida, mas temos que ter prioridade também. Porque se a gente, irmãos, for esperar bom tempo para ir à casa do Senhor, nunca vai ter.
Se a gente ficar procurando desculpa para não ir para a igreja, irmãos, o diabo vai mostrar um bocado de desculpa. A gente precisa, irmãos, acordar, precisamos ter cuidado. Eu sei que a rotina de cada um é de um jeito. Nem todo mundo pode estar na igreja todo culto, nem todo mundo pode estar na igreja todo dia. Cada um tem a sua rotina. Deus sabe disso, irmãos. Deus sabe de todas as coisas. E tem irmãos que dizem, irmão, não vou não, Deus sabe todas as coisas. Mas ele está dizendo isso é para enrolar. O pastor não sabe de todas as coisas, mas Deus sabe de todas as coisas. E muita coisa você também sabe. Muita coisa você também sabe. Sabe que você muitas vezes não vem à casa do Senhor porque não quer mesmo, por negligência mesmo. E nós, irmãos, precisamos ter cuidado, precisamos estar alertas, porque uma brasa fora do braseiro, irmãos, ela vai se apagar. Não deixe para caminhar para a casa do Senhor quando os problemas surgirem, quando as bombas estourarem, não. Pastor, eu estou aqui pedindo oração, porque meu filho entrou no mundo das drogas, porque os meus filhos estão dando trabalho, o meu esposo está desviado, a minha esposa está bebendo, e meu esposo não sei o que mais lá. Não deixe para buscar o Senhor quando os problemas surgirem, não. Busque ao Senhor, quando você acha que está tudo bem, para que continue bem as coisas. Vamos, irmãos, ter cuidado, vamos proteger a nossa casa, vamos proteger a nossa família, caminhar para a casa do Senhor, ter comunhão com os irmãos, aprender a palavra de Deus. Isso que você está ouvindo aqui nesta noite, você não vai ouvir nenhuma novela da Globo, não, em nenhum filme lá da Netflix, não. Você vai ouvir e aprender da palavra de Deus na casa do Senhor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 24 a 25, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, meus irmãos, a própria essência de ser igreja pressupõe reunião, pressupõe ajuntamento, pressupõe comunhão dos santos, interação entre outros, entre nós. Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Incentive uns aos outros ao amor e às boas obras. Não deixe de se congregar, como é costume de alguns, mas vamos procurar encorajar uns aos outros, animar uns aos outros. Jesus, irmãos, está vindo. O Senhor está nas portas. Não podemos, irmãos, viver uma vida de negligência. Porque, irmãos, muitas famílias têm tempo para ir para o shopping. Muitas famílias têm tempo para ir para a praia. Muitas famílias têm tempo para o lazer. Muitas famílias têm tempo para tudo no mundo, menos para a casa do Senhor. Porque? Não, porque eu vou estar com a minha família. Não, porque eu vou com a minha família. E essa família não pode estar na igreja também, não? Por que a família também não pode estar na igreja? A família só pode estar reunida fora da igreja. Vamos se reunir fora da igreja, em todo e qualquer lugar, mas também na igreja também. Mas também na igreja, mas também na casa do Senhor. Então, meus irmãos, uma família que é construída e edificada sobre esses alicerces, cujos cônjuges cumprem os seus papéis no casamento, de acordo com o que recomenda a palavra de Deus. Uma família cujos filhos são criados na doutrina e na admoestação do Senhor, que os pais não cometem abuso de autoridade, mas são firmes, mas também amorosos, e uma família que trabalha para o Senhor, que caminha para a casa do Senhor, que serve a Deus e que se relaciona com os outros. Irmãos, nós somos seres sociais, ninguém é uma ilha, nenhum homem é uma ilha. Nós não podemos viver só. Provérbios 18:1 diz que aquele que se isola, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. A gente não pode, irmãos, embarcar nessa coroa furada do isolamento.
mas é aqui, irmãos, é a agência do céu. A igreja é o hospital espiritual. Jesus está aqui. Irmão, só vou para a igreja quando tiver tudo bem lá em casa. Eu só vou para a casa do Senhor no dia que eu estiver alegre. Não, meu irmão, venha para a casa do Senhor quando estiver triste, quando estiver alegre, quando estiver rico, quando estiver pobre, quando estiver com dinheiro, quando estiver sem dinheiro, quando estiver com qualquer coisa. Venha para a casa do Senhor, você assim vai fortalecer a sua fé. Louvado seja Deus. Eu quero neste momento convidar a todos para ficar em pé e vamos fazer uma oração pelas famílias. Vamos clamar a Deus, vamos entregar as nossas famílias na presença do Senhor. E aqui eu quero convidar você, fique perto da sua família, fique perto do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, fique perto dos seus filhos. Amém. Vamos orar, irmãos, pelas famílias. Vamos entregar as nossas famílias nas mãos do Senhor, para Deus ajudar, para Deus abençoar a todos nós. Queremos agradecer ao presbítero Glefson, à irmã Ellen, líderes do departamento da família da nossa congregação, pelo trabalho, pelo empenho em fazer a obra de Deus aqui neste lugar. No mês passado tivemos aqui o Congresso de Pais e Filhos, na parceria do departamento infantil e o departamento da família, que foi uma bênção, irmãos, foi uma maravilha para todos nós. E vamos orar em nome de Jesus. Cada família tem as suas necessidades, cada família tem os seus problemas, cada família tem as suas características específicas, e Deus sabe, irmãos, de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus é poderoso, irmãos, para entrar com providência na nossa família. Toda família tem problema, toda família tem luta, irmãos, mas a família que teme ao Senhor, ela coloca Jesus em primeiro lugar, e ela busca o Senhor em primeiro lugar, e Deus é aquele que intervém e dá vitória às famílias. Oremos a Deus neste momento, entreguemos nossas famílias na presença do Senhor. Amém. O nosso irmão, já recebeu aqui a notícia, irmão Genito recebeu a notícia que o namorado da irmã Gemima, irmão Denis, já foi localizado, já está vindo, já está quase bem pertinho, já passou de lá, já está chegando daqui a pouco em Mossoró. Deu tudo certo, glórias a Deus. As famílias, irmãos, passam também por aflição, por muitas coisas, mas nós confiamos no Senhor. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor o seu casamento, os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, a sua família, porque Deus é poderoso para chegar com providência e dar vitória. Oremos. Senhor amado, meu Deus, meu Pai querido, Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos pela tua bondade e misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelas nossas famílias. Meu Deus, não existe família perfeita, nós não somos perfeitos. Estamos aqui na tua presença para ser trabalhados pelo Senhor. Nós precisamos de ti, nós carecemos da tua ajuda. Abençoe, Senhor, os maridos, para que amem cada vez mais suas esposas. Abençoe as esposas para que respeitem e honrem mais os seus esposos. Meu Deus, abençoe, Senhor, amados pais, para que criem seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Que o Senhor esteja dando equilíbrio, ó Pai, para que os pais não exagerem na disciplina com os seus filhos. Meu Deus, repreende, Senhor, esse espírito de desigrejamento, de desinteresse das famílias, de vir à casa do Senhor. Meu Pai, tem misericórdia, repreende este mal, Senhor. Desperta as famílias para vir à casa do Senhor. Desperta as nossas famílias, ó Deus, para caminhar na tua presença, fazer a tua obra, servir a ti, Senhor. Meu Deus, ajuda, contempla, Senhor, cada família, se é problema de saúde, se é problema financeiro, se é problema de relacionamento, seja lá do que for, ó Pai, tem misericórdia, chega com socorro, chega com providência nas famílias. Meu Deus, abençoe, Senhor amado, e ajuda, Senhor. O Senhor conhece cada um de nós, ó Deus. Nós
nós precisamos de Ti, precisamos da Tua ajuda, Senhor. Manda um escape, manda um livramento. Contempla, Senhor, este pai, esta mãe que está aflito, que está aflita com um filho, uma filha que está dando trabalho. Meu Deus, contempla, Senhor, esta esposa que está, Senhor, aflita porque o marido está fora da direção de Deus. Contempla, Senhor, este marido que está aflito porque a sua esposa está fora da direção de Deus. Meu Pai, o Senhor, meu Deus, é aquele que conserta, o Senhor é aquele que restaura. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Meu Deus, repreende todo o mal das famílias, meu Deus, quebra os laços, repreende toda a seta maligna. Meu Pai, meu Senhor, ajuda, Senhor, aquela influência do diabo que está desencaminhando, meu Deus, algum adolescente, algum jovem para longe dos caminhos do Senhor. Repreende todo o mal, Senhor. Dai discernimento ao pai, dai discernimento à mãe, dai discernimento aos filhos, ó Pai amado, e que o Senhor esteja, meu Deus, avivando nossas famílias e ajudando o Senhor para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoe, Senhor, pastor Miranda, que está ali naquele hospital, em misericórdia dele e da sua família, que o Senhor esteja restaurando a saúde do nosso pastor, repreendendo aquela enfermidade e curando ele daquele mal. Abençoe o irmão Toninho, que vai fazer a cirurgia quarta-feira. Tem misericórdia, Senhor, do teu servo. Tome a frente, toma o primeiro lugar, meu Deus, e primeiro providencia os recursos, ó Pai, da cirurgia do teu filho, ó Pai. Abre as portas, toca nos corações, ó Deus amado, para que possa, Senhor, ele conseguir esses recursos e completar, meu Deus, esse valor. Ajude e abençoe, abre porta de emprego, meu Deus, aqueles jovens que querem casar, mas não tem condição, meu Deus, abre as portas, manda os recursos, ó Pai, ajuda, Senhor amado, e dai vitória. Abençoe, Senhor, jovens que estão namorando, que o Senhor esteja dando direcionamento para que casem no Senhor, para que o Senhor esteja orientando uma esposa, um esposo, que seja, meu Deus, bênção do Senhor. Fica, Senhor, conosco, leva-nos em paz aos nossos lares nesta noite e abençoe a todos nós. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todas as famílias, desde agora e para sempre. Amém. A paz do